A gente cresce ouvindo que o Reino Unido é top demais. E a Inglaterra, então? Nem se fala, né? Pub lotado, vida noturna insana, mulher loira, alta, bêbada, rindo na rua como se a vida fosse um festival eterno patrocinado por comercial de cerveja. Eu mesmo já vi e já mostrei muito vídeo assim. É divertido, vende bem, funciona que é uma beleza. Quando eu curto a noite por lá, fico igual boneco de posto em dia de vento. Todo desconcertado, pescoço girando a 360 graus, tentando processar a cena e pensando: meu Deus, de onde saiu tanta mulher bonita e bêbada ao mesmo tempo? Ah, meu amigo, mas deixa eu te contar uma coisa que esses vídeos não mostram. Quando a música acaba e a câmera desliga, a Inglaterra que sobra é outra, viu? Um país onde levantar a própria bandeira virou problema, onde opinião pode virar caso de polícia, onde tem gente com medo de falar no próprio país. E aí fica a pergunta que ninguém quer encarar de frente. Como um dos países mais livres, modernos e tolerantes do mundo chegou a esse ponto? Isso aqui não é 1984 do George Orwell. Não é distopia. É a Inglaterra hoje. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. 1. Quando a identidade vira crime. Eu confesso que demorei para engolir isso aqui, porque uma coisa é crise, outra é bagunça, agora criminalizar identidade, aí já é outro campeonato. Hoje, na Inglaterra, levantar a própria bandeira virou algo suspeito. Sim, a bandeira do país. Não é bandeira de torcida organizada, não é símbolo de seita maluca, não é provocação em estádio. É só a bandeira. E mesmo assim, tem gente sendo abordada pela polícia só por estar com ela na mão. Porque, veja bem, alguém pode se sentir ofendido. E aparentemente, em 2026, se alguém se sente ofendido, o problema automaticamente é seu. Faz sentido? Claro que não, mas segue o jogo. Agora, vamos combinar uma coisa aqui entre nós. Isso não acontece com qualquer identidade, né? É sempre com a mesma. Ser inglês virou algo que você precisa explicar. Demonstrar orgulho nacional virou mensagem política. Expressar fé cristã em público virou risco social. Tem vídeo de cristão sendo parado pela polícia simplesmente por rezar. Sem microfone, sem cartaz, sem discurso inflamado, rezando, em silêncio. Perigoso demais, né? Vai que alguém se sente incomodado com Deus. Mas desde quando o desconforto virou crime? Porque, curiosamente, esse critério funciona de forma bem seletiva. Símbolo cristão, melhor guardar. Bandeira inglesa, melhor pensar duas vezes. Qualquer outra bandeira, qualquer outra fé, qualquer outra identidade importada, aí é diversidade, expressão cultural, riqueza social, palmas. A Inglaterra criou um cenário curioso. O inglês precisa provar que não é intolerante, antes mesmo de abrir a boca. E sabe o mais irônico? O Estado nem precisa mais censurar diretamente. Ele só cria o clima. O resto você faz sozinho. Você pensa duas vezes antes de falar, 3 antes de postar, 4 antes de carregar um símbolo, 5 antes até de acreditar em algo em público. E quando chega nesse ponto, amigo, acabou. Não precisa algema, não precisa polícia, não precisa lei nova. Porque quando a identidade vira crime, o país não é destruído por fora. Ele vai se desfazendo por dentro, bem devagar e com um sorriso de tolerância no rosto. 2. Os números não mentem. Agora a conversa fica séria, porque até aqui alguém ainda pode dizer: ah, isso é impressão, isso é exagero. Então vamos fazer o que dói mais, olhar número. Número não tem ideologia, número não se ofende. Em 2023, mais de 13 mil pessoas foram presas na Inglaterra por opiniões na internet. Em 2024, mais 13 mil. Não é soma criativa, não é recorte conveniente, é dado oficial. Agora me diz uma coisa, assim, olhando no meu olho. Em que momento você imaginou que a Inglaterra chegaria nesse nível? Porque sabe quem prende menos gente por opinião do que a Inglaterra hoje? Rússia, China, sim, essas mesmas. Mas calma, não entra em pânico ainda, porque oficialmente isso não é censura, é proteção social, é harmonia, é segurança emocional. Na prática funciona assim: alguém se sente ofendido, reclama e pronto, você vira o problema. Teve veterano da Força Aérea, décadas de serviço, levado pela polícia por segurar um cartaz. Teve mãe chamada na justiça porque disse na internet que a professora da filha era incompetente. Opinião, só isso. Nem xingamento criativo foi. Teve um inglês que foi para os Estados Unidos, entrou num clube de tiro legalmente, tirou uma foto com uma arma, postou no LinkedIn, voltou para a Inglaterra e foi preso. Não por atirar. Não por ameaçar ninguém. Por postar a foto. Agora pensa comigo. Se postar foto virou crime, pensar errado virou o quê? Prisão preventiva da mente? E o mais curioso é o discurso oficial. Sempre bonito, sempre bem embalado. Não é controle, veja bem, é cuidado, não é repressão, é civilidade.
Só tem um detalhe estranho nisso tudo. Esse cuidado nunca cuida de quem é punido, ele só protege quem reclama. E aí acontece a coisa mais eficiente que um Estado autoritário pode sonhar. Ninguém sabe mais onde está a linha. Então todo mundo começa a se autocensurar. Você pensa 2 vezes antes de escrever, 3 antes de postar, 4 antes de comentar. Porque quando falar vira risco, ficar quieto vira sobrevivência. 3. O paradoxo da tolerância. Aqui entra aquela parte que todo mundo finge que não ouviu na aula de filosofia. Mas relaxa, não vou bancar o professor. Isso aqui é conversa de amigo. Existe um conceito velho, lá do pós-Segunda Guerra, chamado paradoxo da tolerância. A ideia é simples até demais. Quando você tolera tudo, inclusive quem é intolerante, você acaba destruindo a própria tolerância. Traduzindo para a vida real, se você deixa entrar quem odeia o que você é, uma hora ele vai mandar em você. Simples assim. E o mais irônico é que isso não veio da extrema-direita, não veio de youtuber malvadão, nem da senhorinha que passa o dia com o celular na mão. Veio de um filósofo liberal, europeu, traumatizado com o que viu o mundo virar nos anos 40. Agora corta para a Inglaterra de hoje. Países islâmicos como Emirados Árabes, por exemplo, baniram movimentos islâmicos radicais. Eles olham e dizem, isso aqui vai dar merda, e barram. A Inglaterra olha para o mesmo grupo e diz, vamos abraçar, vai dar certo, confia. E aí acontece o previsível. Tem uma maratonista progressista que resolveu correr para arrecadar dinheiro para mulheres oprimidas no Afeganistão. Uma causa bonita, né? Nobre, daquelas que rendem aplauso no Instagram. Sabe o que ela ganhou? Ameaça de decapitação, literalmente. Porque certos grupos dentro do Reino Unido decidiram que ajudar mulheres era ofensivo. E aí eu te pergunto, sem ironia agora, que tipo de diversidade ameaça a mulher por tentar ajudar mulher? Mas calma, não acabou não, viu? O mais delicioso dessa história é que quem ajudou a criar esse cenário foram justamente os movimentos que juravam proteger mulheres, não as feministas que brigavam por voto lá atrás. Essas aí eram raiz. Falo da versão moderna, que resolveu abraçar qualquer causa identitária desde que pareça bonita no Twitter, mesmo que isso signifique fechar os olhos para valores que tratam mulher como propriedade. Aí o sistema entra em curto, porque você não pode dizer nada. Criticar vira ódio, apontar problema vira extremismo. E o resultado é esse: quem ameaça, grita, quem discorda, cala. A tolerância virou uma via de mão única, e quem anda na contramão, apanha. E aí fica a pergunta que ninguém quer responder. Até onde dá para tolerar quem não tolera você? 4. A cidade que parou de falar a língua do país. Agora deixa eu te levar para a rua, porque até aqui alguém ainda pode dizer, isso é política, isso é opinião, isso é exagero de internet. Então vamos fazer algo simples, andar pela Inglaterra real. Tem uma cidade chamada Leicester, bonita no mapa, discreta no noticiário, e tem um dado maravilhoso. 43% dos adultos falam pouco ou nenhum inglês. Quase metade da cidade, na Inglaterra, sem falar inglês. Agora respira e me responde com calma. Como você mora num país sem falar a língua dele, e isso vira normal? E não é caso isolado. Existem bairros inteiros onde 1 em cada 5 pessoas não consegue se comunicar em inglês. Não é turista, não é intercambista, é morador. Tem vídeo de gente indo conversar na rua e ouvindo sorry, no English, sorry, no English, sorry, no English, umas 10 vezes seguidas. E aí sempre aparece alguém para explicar. Ah, é a geração mais velha. Ah, eles trabalharam em fábricas. Ah, não tiveram tempo. Beleza, entendo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa meio mal educada. Se aprender a língua do país não é prioridade, o que exatamente é integração? Porque integrar não é morar junto. Integrar é compartilhar regra, linguagem, referência mínima, senão vira condomínio. Cada um no seu bloco, cada um no seu mundo. E o mais curioso é que ninguém parece achar isso estranho. Muito pelo contrário, questionar isso virou falta de empatia. Você não pode perguntar por que a pessoa não fala inglês. Mas você tem que aceitar viver num lugar onde não se fala inglês. É tipo um acordo que só um lado assinou. E aí começa aquela sensação esquisita. O inglês entra no próprio bairro e vira estrangeiro. Placa que ele não entende, conversa que ele não participa, comunidade paralela funcionando sozinha. Não é ódio, não é medo irracional. É estranhamento básico, porque quando a língua some, o país começa a desaparecer junto, devagar, sem barulho. E com todo mundo fingindo que isso é enriquecimento cultural. 5. 2 pesos, 2 leis. Aqui é onde a coisa começa a ficar difícil de defender sem fazer malabarismo moral. Então respira fundo e vem comigo. Na Inglaterra de hoje, não é exatamente o que você faz que importa, é quem você é e quem você incomoda. Tem gente sendo barrada no país por opinião.
Opinião. Texto escrito. Post em rede social. Mulher europeia, conservadora, mãe católica. Crime? Pensar errado. Resposta do governo. Sua presença não é do interesse público. Simples assim. Sem apelação, sem conversa. Agora corta para outro cenário. Homem com tatuagem de fuzil no rosto. Outro que defende violência abertamente. Outro que chama britânico de macaco, de cachorro e incita a destruição. Esses entram, com sorriso, com visto. Às vezes até com assistência do governo. Que coisa linda, não é? Agora me explica, como amigo mesmo, qual é o critério aqui? Porque quando o filtro deixa passar o perigoso e barra o inconveniente, isso não é falha, é escolha. E não para aí, viu? 2 requerentes de asilo, recém-chegados, foram condenados por violar uma adolescente. A defesa? Diferença cultural. Olha que maravilha. Então agora a cultura virou atenuante penal? Imagina aplicar isso para qualquer outra coisa. Ah, ele roubou porque na cultura dele isso é normal. Ah, ele agrediu porque lá de onde vem é assim. Não cola, né? Mas colou. E o mais perverso é o efeito colateral disso tudo. Porque quando o sistema começa a passar pano para crime e punir discurso, a mensagem fica muito clara. Não importa o que você faz, importa se você está do lado certo da narrativa. E aí o cidadão comum fica naquele limbo maravilhoso. Segue todas as regras, paga imposto, trabalha, fica quieto e mesmo assim vira suspeito? Enquanto isso, quem realmente causa problema vira tabu. Não pode falar, não pode mostrar, não pode questionar. Tudo isso para não ser cancelado, porque questionar virou o verdadeiro crime. E aí eu te pergunto, quando o medo de falar é maior do que o medo do crime, quem você acha que já perdeu essa história? 6. O botão de desligar pessoas. Agora vem a parte mais absurda que você vai ouvir hoje. A Inglaterra quer implementar uma identidade digital obrigatória. No papel é simples, na prática, poderosa demais. Essa identidade vai dizer se você pode trabalhar, se você pode acessar serviços, se você está regular, se você é conveniente. Agora imagina isso combinado com tudo que eu te contei até aqui. Um país onde opinião já dá problema, onde falar demais vira risco, onde discordar vira suspeita. Você acha mesmo que esse botão ficaria desligado? Porque a gente já viu esse filme. No Canadá, contas bancárias foram bloqueadas, não por crime, por protesto. E aí vem sempre o mesmo argumento reconfortante. Ah, mas isso é só para casos extremos. Claro, todo abuso começa com um só. Com uma identidade digital, o Estado não precisa mais te prender. Ele só te desliga. Sem trabalho, sem dinheiro, sem acesso, sem vida digital, você continua livre. Livre para existir fora do sistema. E aqui entra a parte que muita gente prefere fingir que não vê. Se essa ferramenta existisse em 2020, você acha mesmo que teria escolha? Ou você faria o que mandam, ou viraria invisível? O controle moderno não precisa de censura explícita. Ele funciona na base do conforto. Você obedece para não perder acesso, fica quieto para não ser marcado, concorda para não ser bloqueado. E o mais genial, do ponto de vista do poder, é que isso tudo vem embalado como progresso. Digital, eficiente, seguro. Só tem um detalhe pequeno. Quem controla o botão, controla você. E quando um governo que já mostrou desconforto com opiniões ganha a chave da sua vida digital, a pergunta não é se isso será usado. É quando. 7. O medo e o silêncio. Aqui é onde a história perde o ar de debate e vira clima. E clima não sai em estatística bonita. Porque quando você anda pela Inglaterra hoje, o que mais sente não é ódio explícito, é desconforto constante, aquela sensação de pisar em ovos sem saber onde eles estão. Tem gente que nasceu no país, trabalhou a vida inteira, pagou o imposto certinho e hoje diz algo que deveria ser impensável. Às vezes parece que eu tenho que provar que sou inglês. Provar. Como se identidade tivesse que passar por auditoria. Tem gente com medo de levantar bandeira, medo de falar o que pensa, medo de parecer do lado errado só por existir. E não, isso não é exclusividade de um grupo só. Tem britânico branco, negro, asiático, imigrante antigo, filho de imigrante, todo mundo meio tenso, meio armado por dentro. Uns com medo de serem chamados de racistas. Outros com medo de serem atacados. Outros só cansados de não saber mais qual é a regra do jogo. E aí começa o efeito colateral mais perigoso de todos, o silêncio. As pessoas param de conversar, param de discordar, param de se encontrar no meio do caminho. Cada grupo se fecha no seu, cada bairro vira uma bolha, cada opinião vira ameaça. E quando isso acontece, o país não quebra de uma vez, ele racha, não em guerra civil cinematográfica, mas em convivência diária. O medo não está nos protestos, está no café da manhã, na escola, no ônibus, no olhar atravessado. E o mais cruel é que isso não aparece em propaganda nenhuma, não sai em vídeo institucional, não vem no pacote turístico, porque o panfleto fala de diversidade, mas a rua fala de tensão.
E quando o medo vira rotina, a pergunta deixa de ser quem está certo e vira quanto tempo isso aguenta. 8. Protestar virou extremismo? Aqui o assunto sai do papel e vai para o asfalto, porque até agora a gente falou de lei, número, teoria social, mas e o clima real nas ruas do Reino Unido? Como tá essa bagaça hoje? Resposta curta: tenso, muito tenso. Você já viu reportagens sobre protesto anti-imigração? Se a resposta for só na internet, segura essa contradição. Os protestos contra a imigração no Reino Unido hoje são semanais. Literalmente semanas com atos grandes, atos pequenos, atos que enchem ruas e atos que dividem bairros. Não são grupos de fachada, não são memes do Twitter. São pessoas reais saindo às ruas porque estão fartas. E o motivo não é só emprego, não é só economia, é o sentimento de identidade sendo questionado. Tem faixa dizendo que o país deixou de ser inglês. Tem gente com medo de dizer que é inglês. Tem gente com medo de dizer que ama a Inglaterra. E tem gente com medo de dizer que não odeia a imigração, porque isso automaticamente te coloca no rótulo de extremista. Agora me diz, sinceramente, quando sair na rua para protestar virou extremismo? Quando reclamar de política virou ódio? Quando opinião virou crime? Enquanto isso, nas ruas, a violência cotidiana não desapareceu. Aliás, aumentou em algumas regiões. Tem crimes tão absurdos que não podem ser citados aqui para esse vídeo não cair. Tem bairros em Londres, Birmingham e outras cidades grandes com reputação real de criminalidade, roubos, gangues juvenis, furtos. E não é sensação de internet, é sensação de quem passa pela rua e pensa: melhor ir de dia, porque à noite ninguém tem garantia. É aquele tipo de lugar que dá para rir em vídeo, mas que dá medo de verdade quando a gente pensa em mandar filho sozinho. E sabe o detalhe mais estranho nisso tudo? A cobertura tradicional te mostra isso de forma muito decorada. TV fala de política como se fosse debate de novela. Jornal fala de crime como se fosse estatística tirada de planilha sem rosto. Mas na vida real das pessoas, o que se sente é isso: medo de andar à noite, sensação de perda de identidade, protestos porque ninguém sente que o governo está ouvindo. Comunidades que já conviviam há décadas agora se perguntando: para onde foi o país que eu amava? E a combinação disso, protestos, medo, crime de rua, sensação de ameaça, cria um clima emocional que não aparece no discurso institucional. Porque institucional é tranquilo, civilizado, ponderado. Na rua é diferente. Na rua tem cheiro de tensão, tem olhar atravessado, tem gente comemorando vitória de um lado e chorando medo do outro. E aí a pergunta que ninguém te faz de frente é simples: quando a sociedade começa a se sentir ameaçada pelo presente e não só pelo futuro, isso é radicalismo ou é autopreservação? Ah, é só eu que estou viajando? Ou você também sente que tem país ensinando as pessoas a ficarem quietas? Se acha que sim, comenta silêncio aqui embaixo. E antes de sair, confere o vídeo que está aparecendo na tela. Porque o Reino Unido não é caso isolado, só é o próximo da fila. Valeu e até já!